Quando se aborda o tema do pecado, geralmente pensamos em atos terríveis, como adultério, assassinato e blasfêmia contra o Espírito Santo. Contudo, há outros pecados que, mesmo não sendo tão chocantes, também desagradam a Deus. Muitas vezes, negligenciamos esses erros porque se tornaram comuns em nossa rotina, mas devemos lembrar que isso não diminui sua gravidade perante o Criador. A Bíblia nos adverte sobre isso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Cada pecado, por menor que pareça, tem consequências negativas, afastando-nos da presença de Deus e levando-nos à morte espiritual. Portanto, é essencial reconhecermos nossos erros e nos arrependermos deles. No vídeo a seguir, apresentarei 4 pecados comuns em nossas vidas que desagradam ao Senhor. Mas antes disso, peço que deixe seu like e se inscreva no meu canal para receber os próximos vídeos. Primeiro pecado. A mentira. Salomão, o rei sábio, escreveu em um de seus provérbios: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade." Às vezes, subestimamos o impacto de uma pequena mentirinha aqui e outra ali. Contudo, a mentira é algo terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até levar à morte espiritual, como aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia conta que esse casal contribuía para a igreja após a ressurreição de Cristo. Eles venderam uma propriedade e decidiram doar parte do dinheiro, mas ocultaram o fato de Pedro. Porém, o Senhor revelou a mentira ao apóstolo, e o preço pago por eles foi alto. Pedro perguntou a Ananias: "Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade?" Ao ouvir isso, Ananias caiu e morreu. Essa tragédia também aconteceu com Safira. Ouvir essa história deve nos alertar sobre a seriedade da mentira e suas consequências. Neste vídeo, vamos explorar outros pecados que podem passar despercebidos, mas que não devemos ignorar. Portanto, fique atento e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos sobre o tema. O texto continua com a explanação dos pecados do egoísmo e da falta de compaixão, usando o exemplo da parábola do bom samaritano. Segundo pecado: o egoísmo. Em uma das cartas do apóstolo João, ele expressa: "Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade." Em meio à agitação da vida cotidiana, é extremamente fácil cair no pecado do egoísmo. Preocupamo-nos tanto com nossas próprias questões e problemas que acabamos nos esquecendo daqueles que estão desamparados, necessitando de uma mão estendida para se reerguer. Muitos podem pensar: aquele que está sofrendo do outro lado da rua não é problema meu. Alguém vai passar e ajudar. No entanto, tal atitude desagrada profundamente a Deus. Não basta apenas declarar-se cristão, é crucial colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Do contrário, corre-se o risco de ser meramente religioso, sem compaixão, assim como os personagens religiosos na parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, Jesus narra a história de um homem que viajava pelo caminho entre Jerusalém e Jericó. Ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos durante o trajeto. Posteriormente, um sacerdote e um levita passaram pelo homem, ambos religiosos que conheciam a palavra do Senhor. Contudo, nenhum deles prestou ajuda ao homem necessitado. Foi um samaritano, considerado inferior e indigno, pertencente a um povo inimigo dos judeus, quem, surpreendentemente, demonstrou compaixão e cuidou do ferido. Esse ato ressalta a importância de agir com amor e compaixão ao próximo, independentemente de sua origem ou situação. Assim, é imprescindível examinarmos nossas ações e corações, certificando-nos de que não nos deixemos levar pelo egoísmo, mas que pratiquemos o verdadeiro amor e compaixão, como ensinou Jesus. Dessa forma, poderemos nos aproximar mais do Senhor e viver de acordo com seus preceitos.
Enquanto os homens que se consideravam bons ignoraram aquele pobre rapaz, o samaritano, considerado ímpio, fez tudo o que podia para ajudá-lo. Nessa parábola, Jesus critica o egoísmo que existe no coração dos crentes. Por conhecerem os mandamentos de Deus de amar o próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação de socorrer aquele homem necessitado. Contudo, como não havia ninguém observando, ambos ignoraram o fato, desviaram o seu caminho e deixaram o rapaz agonizando. Essa postura desses religiosos demonstrou que eles não possuíam um relacionamento verdadeiro com Deus, e muito menos com o próximo. Eles eram falsos e hipócritas. Sim, nós não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas o mínimo que podemos fazer, enquanto cristãos, é ter compaixão pela dor dos outros. O egoísmo é pecado, pois revela a falta do amor de Deus em nossos corações. Terceiro pecado: a inveja. Esse é outro pecado muito comum em nossa vida que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado grave que pode nos levar à ruína. Invejar é desejar possuir o que outra pessoa tem. Quem sente inveja não consegue se alegrar com a bênção alheia, e em alguns casos, chega até mesmo a odiar seu irmão ou irmã porque tem o que cobiça. Foi exatamente o que aconteceu com Saul, que viu sua vida e seu reinado se desmoronarem quando começou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nessa passagem, vemos que Saul sentiu tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando o seu rei, mas ele só conseguia enxergar o reconhecimento dado a Davi, que naquele momento era apenas um soldado. Perceba que, se a música continuasse a exaltar a ele, Saul, não haveria problema algum. Mas o problema era a inveja em seu coração, que o impediu de reconhecer a justa honra prestada a Davi e que o levou a um estado de destruição espiritual. Se a música tivesse dito somente que Saul havia matado milhares, certamente ele ficaria satisfeito, pois era um feito muito expressivo. No entanto, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. Assim, aos seus olhos, o seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído, como se um homem que matava 1000 nas batalhas tivesse feito pouca coisa. O grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente naquilo que faz, ele quer ser o melhor e o maior em tudo. Continuando a leitura do livro de 1 Samuel, vemos que, depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com suas emoções. Como resultado disso, teve sua vida e seu reinado destruídos. Portanto, não permita que a inveja feche seus olhos e te afaste da presença do Senhor. Prefira viver e andar pelo Espírito de Deus, pois somente Ele é capaz de te manter longe do pecado. Em vez de sentir inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Celebre o sucesso e as bênçãos que o próximo recebe, pois assim você viverá em harmonia com os princípios do amor e da compaixão. Quarto pecado: a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Basta que uma oração não seja atendida ou um sonho seja frustrado para que nos revoltemos e comecemos a murmurar, duvidando do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia relata um episódio em que ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã.
No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas se rebelaram contra a liderança de Moisés. Deus não gostou nada dessa atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, pois foi ele quem escolheu Moisés para essa missão. Moisés orou e, em resposta, disse a Corá: "Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão pegar incensários e amanhã colocar neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado." No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso, algo que somente os sacerdotes podiam fazer. Então, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Muitas vezes, também desejamos fazer as coisas do nosso jeito e desobedecemos a Deus. Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Porém, a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas. Portanto, procure fazer a vontade de Deus, e você estará seguro. Esses foram os 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que há muitos outros, mas quis focar neles. Se você tem praticado algum deles, abandone-os o quanto antes. O Senhor te ama muito e deseja que você viva em comunhão com Ele. Por isso, peça perdão por suas falhas e creia que somente Deus pode mudar a sua vida. Se você gostou desta mensagem, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Que Deus te abençoe.